Maria Batalha de Melo, o vereador José Zósimo, o vereador Dr. José Higínio, o vereador Marcos Sérgio, o vereador José Ronaldo de Moraes, o vereador Marquinho Pai, Jairo João Pereira, Zélia Maria e Roberto Marques da Silva, a imprensa aqui Gonçalo Paulo Pinto Júnior Silva, o ex-vereador Heráclito Antônio, a Natália e a Rafaela. E peço para todos ficarem de pé para ouvir o hino de Limoeiro. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Convido a secretária Rafaela para fazer a leitura da ata. A ata da 9ª reunião do primeiro período legislativo da Câmara Municipal do Limoeiro, presidida pelo vereador Juarez Antônio da Cunha. Ao 19º dia do mês de março de 2018, foi realizada a 9ª reunião ordinária do primeiro período legislativo na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, no Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 15 horas. Presentes os senhores vereadores Juarez Antônio da Cunha, Edivaldo Correia da Silva, Severino Alexandre de Aguiar, Daniel Paulo de Moura, Jairo João Pereira, José Higínio Correia de Oliveira Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, Luiz Antônio Teobaldo Cavalcante, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Maria da Batalha de Melo, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Roberto Marques da Silva e Zélia Maria Barbosa Marques. O senhor presidente, verificando o número legal, declarou aberta a sessão e autorizou a secretária dos Trabalhos a fazer a leitura da ata anterior, que, depois de lida, foi solicitada a retificação do vereador José Higínio Correia de Oliveira Neto. Após retificação, a ata foi lida e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente autorizou a secretária a fazer a leitura do expediente, que consta de 18 requerimentos de teor diverso. Dando continuidade, o senhor presidente deu autorização à secretária a fazer a leitura da pauta do dia. Do vereador José Higínio Correia de Oliveira Neto, 3 requerimentos. O requerimento de número 121/2018, solicitado do prefeito e do secretário de Saúde providenciarem cursos de formação técnica para agente comunitário de saúde, do módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Requerimento de número 122/2018, solicitado do prefeito e do secretário de Saúde providenciarem a climatização dos gabinetes e sala de espera das unidades de saúde da família do município. Requerimento de número 123/2018, solicitado do prefeito providenciar o pissarramento das estradas de Lagoa Vermelha, Vila do Apulso e Convales, pelo acesso à pista de Bizarra. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Do vereador Edivaldo Correia da Silva, 3 requerimentos. O requerimento de número 127/2018, solicitado do prefeito providenciar criação em nossa cidade
e uma área exclusiva para a prática de esportes radicais, como patins e skates. Requerimento de número 128/2018. Solicitado do governador e do presidente da Compesa providenciarem a construção de reservatório d'água nas imediações do Parque de Exposição de Animais, para beneficiar os loteamentos, parques residenciais e bairros de nossa cidade. Requerimento de número 129/2018. Solicitado do governador e do secretário de Educação providenciarem a construção de uma praça em frente à Escola Técnica Estadual em Limoeiro. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, o requerimento de número 130/2018. Solicitado o prefeito providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da travessa do reservatório. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, 3 requerimentos. Requerimento de número 140/2018. Solicitado o prefeito providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da rua Professor Rivadavia. Requerimento de número 141/2018. Solicitado o prefeito e do secretário de Saúde providenciarem a vinda do mutirão de cirurgias de catarata para o nosso município. Requerimento de número 142/2018. Solicitado o prefeito providenciar a construção de um campo de futebol na comunidade de Lages. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Dos vereadores Juarez Antônio da Cunha, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Daniel Paulo de Moura, Edivaldo Corrêa da Silva, Jairo João Pereira, José Egino Corrêa de Oliveira Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, Luiz Antônio Teobaldo Cavalcante, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Maria da Batalha de Melo, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Severino Alexandre de Aguiar, Zélia Maria Barbosa Marques e Roberto Marques da Silva, o requerimento de número 148/2018. Encaminhar um voto de profundo pesar pelo trágico falecimento do senhor Oswaldo de Carvalho Rosa Júnior. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão e marcou a próxima para o dia 23 de março de 2018, às 9 horas. Do que para constar do primeiro secretário, eu, Edivaldo Corrêa da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lide e aprovada conforme assino, com o senhor presidente e demais vereadores. A ata encontra em discussão. A ata vai à votação. Quem for favorável permaneça como se encontra. Aprovada. Convido a secretária Rafaela para fazer a leitura do expediente. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 150/2018. Solicitado o prefeito providenciar a ampliação do velório do cemitério São João Batista nessa cidade. Requerimento de número 151/2018. Solicitado o prefeito providenciar melhorias no local onde ficam os toioteiros nesta cidade. Requerimento de número 152/2018. Solicitada a Engenharia Técnica da Prefeitura Municipal prestar esclarecimentos à população com relação aos canais de repetidoras que desde janeiro estão fora do ar nesta cidade. Do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, 3 requerimentos. O primeiro requerimento de número 153/2018. Solicitado o prefeito providenciar a construção do calçamento da rua Joaquim Elias de Albuquerque, em frente à Clínica Nova Imagem, nessa cidade. Requerimento de número 154/2018. Solicitado o prefeito providenciar a construção do calçamento da rua Mário Caetano de Moura, conhecida como Rua do CTA, e suas transversais no loteamento Sinhazinha, nesta cidade. E o requerimento de número 155/2018. Solicitado o prefeito e do secretário de Saúde viabilizarem mais um ônibus para levar os nossos pacientes para os hospitais da cidade de Recife. Do vereador Marcos André da Silva Paz, 3 requerimentos.
Primeiro requerimento de número 156 de 2018, solicitado ao secretário de Trânsito Municipal determinar a obrigatoriedade em todos os pontos de mototaxistas no município, a exposição da relação nominal e numeral dos cadastros com as respectivas placas. Requerimento de número 157 de 2018, solicitado ao secretário de Trânsito Municipal, no sentido do mesmo providenciar a remoção da segunda lombada, sentido PE 90, localizada em frente à Secretaria de Infraestrutura Municipal, na Avenida Jerônimo Heráclio. E o requerimento de número 158 de 2018, solicitado ao prefeito providenciar a construção de um pátio de eventos no Cedro, segundo o Distrito Municipal. Da vereadora Maria da Batalha de Melo, 3 requerimentos. Requerimento de número 159, 2018, solicitado do prefeito e do secretário de Educação para que providenciarem a instalação de uma creche em Mendes, nesta municipalidade. Requerimento de número 160, 2018, solicitado do diretor-presidente do DR providenciar placas de identificação às margens das PEs 89 e 90, respectivamente, nas seguintes localidades: Gamileira, Mendes e Lagoa Comprida, nesta municipalidade. E o requerimento de número 161, 2018, solicitado ao prefeito providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da rua Santa Rita de Cássia e suas respectivas transversais. Do vereador Marco Sérgio Barbosa da Silva, 3 requerimentos. O primeiro requerimento de número 162, 2018, solicitado ao prefeito informações sobre o cumprimento da Lei Federal de número 10.741 de 2003, que garante isenções tributárias como do Imposto Territorial Urbano IPTU para idosos. Requerimento de número 163 de 2018, solicitado ao prefeito providenciar a restauração do Centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça. E o requerimento de número 164 de 2018, solicitado ao prefeito e da Secretaria de Educação encaminhar a esta casa o processo licitatório da merenda escolar municipal, referente aos anos de 2017 e 2018. E do vereador Severino Alexandre de Aguiar, 2 requerimentos. O primeiro requerimento de número 165 de 2018, solicitado ao prefeito providenciar a reposição das proteções de ferro da Boca do Lobo, da sarjeta lateral do mercado público, na Praça Comendador Pestana, nesta cidade. E o requerimento de número 166, 2018, convidar os secretários de Administração e Agricultura municipais para reunião neste deliberativo para tratarmos de assuntos concernentes à organização da nossa Feira Livre. Convido a secretária Rafaela para fazer a leitura da pauta do dia. Do vereador Daniel Paulo de Moura, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 131, 2018. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentares dessa Casa Legislativa,
Solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, juntamente com o secretário de Agricultura Municipal, senhor Marcelo Mota, no sentido dos mesmos providenciarem a aquisição de um terreno com toda a infraestrutura necessária para ser destinado aos nossos pequenos criadores de animais, como seja suínos, caprinos, ovinos e equinos. Justificativa. É grande o número de animais soltos perambulando pelas nossas ruas e rodovias, colocando em risco a vida dos que ali transitam. Por isto, fazemos esta reivindicação, bem como solicitamos que este terreno fique asfaltado, afastado da cidade, onde se possa criar esses animais sem que prejudique a população, gerando renda às famílias e ao município de maneira organizada. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. Requerimento de número 132 de 2018. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o governador do Estado de Pernambuco, senhor Paulo Câmara, e do secretário de Defesa Social, senhor Ângelo Fernandes Goya, do sentido dos mesmos providenciarem o aumento do efetivo policial da 6ª CIPM, sediada no município de Limoeiro. Justificativa. Prestar um melhor serviço e segurança à população limoeirense, uma vez que o atual efetivo não está atendendo a demanda. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. E o requerimento de número 133 de 2018. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o governador do Estado de Pernambuco, senhor Paulo Câmara, e do diretor-presidente da Compesa, senhor Roberto Cavalcante Tavares, no sentido dos mesmos providenciarem a conclusão do sistema de abastecimento d'água do município de Limoeiro, principalmente em Gamileira. Justificativa. Melhorar o abastecimento d'água do município, que encontra-se em precária situação. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. Os requerimentos de número 131, 132, 133 de 2018 do vereador Daniel Paulo de Moura em curso de discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, 3 requerimentos. O primeiro requerimento de número 134 de 2018, requer a mesa, depois de ouvir o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município de Limoeiro, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da Secretarias de Administração e Fazenda, no sentido de encaminhar a esta Casa um quadro demonstrativo com todos os repasses financeiros provenientes da esfera estadual e federal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, para o nosso município. Justificativa. Buscando dessa forma acompanhar de maneira mais ativa o andamento financeiro do nosso município, a fim de que possamos também cumprir o nosso dever de fiscalizar e, ao mesmo tempo, promover a transparência com as verbas que chegam ao nosso município. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. Requerimento de número 135 de 2018. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo encaminhar a esta Casa o documento comprobatório do Ministério da Previdência ou de outro órgão afim que aconselhou o não pagamento do parcelamento realizado em novembro de 2016. Justificativa. Tendo em vista que o parcelamento foi um assunto bastante comentado nos últimos dias e que nenhum documento oriundo do Ministério da Previdência ou de outro órgão afim que aconselhava o não pagamento do parcelamento realizado em novembro de 2016 foi encaminhado a esta Casa pelo Poder Executivo. Justificamos, assim, a solicitação para que possamos nos estar a par dessa tramitação. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018.
e o requerimento de número 136 de 2018. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, que seja providenciado o processo de realização de concursos públicos para a Guarda Municipal. Justificativa. Tendo em vista o pouco número de guardas municipais no nosso município, 52 homens, e a grande demanda de atividades existentes na nossa cidade, além do aumento da violência no nosso estado, estamos à extrema necessidade que novos homens possam vir a compor o efetivo. Por meio deste, solicitamos ao Poder Público Municipal a realização em caráter de urgência de um concurso público, a fim que com isso possamos agregar novos guardas civis municipais para garantir maior segurança à nossa população e agilidade na demanda das atividades. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. O requerimento de número 134, 135, 136, de 2018, do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, encontra em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai a... Mas é de Marcos Sérgio. O vereador é Marcos Sérgio. Requerimento de número 134, 2018. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município de Limoeiro, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da Secretaria de Administração e Fazenda, no sentido do mesmo encaminhar a esta Casa um quadro demonstrativo com todos os repasses financeiros provenientes da esfera estadual e federal, dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, para o nosso município. Justificativa. Buscamos dessa forma acompanhar de maneira mais ativa o andamento financeiro do nosso município, a fim de que possamos também cumprir o nosso dever de fiscalizar e, ao mesmo tempo, promover a transparência com as verbas que chegam ao nosso município. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. Requerimento de número 135, 2018. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo encaminhar a esta Casa o documento comprobatório do Ministério da Previdência ou de outro órgão afim que aconselhou o não pagamento do parcelamento realizado em novembro de 2016. Justificativa. Tendo em vista que o parcelamento foi um assunto bastante comentado nos últimos dias e que nenhum documento oriundo do Ministério da Previdência ou de outro órgão afim que aconselhava o não pagamento do parcelamento realizado em novembro de 2016 foi encaminhado a esta Casa pelo Poder Executivo. Justificamos, assim, a solicitação para que possamos nós estar a par dessa tramitação. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. Requerimento de número 136, 2018. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, que seja providenciado o processo de realização de concurso público para a Guarda Municipal. Justificativa. Tendo em vista o pouco número de guardas municipais do nosso município, 52 homens, e a grande demanda de atividades existentes em nossa cidade, além do aumento da violência no nosso estado, vemos a extrema necessidade que novos homens possam vir a compor o efetivo. Por meio deste, solicitamos ao Poder Público Municipal a realização em caráter de urgência de concurso público, a fim de que com isso possamos agregar novos guardas civis municipais para garantir maior segurança à nossa população e agilidade na demanda das atividades. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018.
O requerimento de número 134, 135, 136, 2018, do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, encontra em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 137, 2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da secretária de Infraestrutura Municipal, senhora Fabiola Pimentel, no sentido dos mesmos providenciarem a construção do saneamento básico e calçamento da rua Santa Rosa de Lima, no loteamento Sinhazinha, nesta cidade. Justificativa. Trata-se de uma importante artéria de nossa cidade que faz jus a estes melhoramentos básicos, indispensáveis para um melhor habitat. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. Requerimento de número 138, 2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar a reposição do gelo baiano e novos corrimãos para a Ponte Severino Pinheiro, Ponte Velha. Justificativa. Trazer mais segurança aos transuentes, tendo em vista a importância da mesma, ligando o centro da cidade ao bairro José Fernandes Salsa e a vários pontos importantes, como o Hospital Regional de Limoeiro, Casa de Saúde e etc. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. E o requerimento de número 139, 2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar a funcionabilidade do aplicativo criado para cobranças da população ou a criação de outro dispositivo. Justificativa. Haja vista que o mesmo não funciona adequadamente, por isso, sugiro que seja criada uma central de atendimento de 0800 para facilitar as reclamações dos nossos munícipes. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. O requerimento de números 137, 138 e 139 de 2018 do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão encontra em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Luiz Antônio Teobaldo Cavalcante, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 143 de 2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar a regulamentação dos postos de entrega de correspondência dos Correios no distrito de Mendes, bem como Gamileira e Lagoa Comprida, nesta municipalidade. Justificativa. Para que se tornem agências comunitárias, contribuindo para a inclusão postal entre as metas do governo federal e, portanto, entre os compromissos estabelecidos no planejamento estratégico dos Correios. Está a universalização dos serviços postais. Isto significa a busca para que toda pessoa física ou jurídica, independente de sua localização ou condição socioeconômica, tenha acesso aos serviços dos Correios. Outro sim, salientamos as vantagens para o nosso município, onde as mesmas ficarão aptas para o recebimento de verbas dos Correios para eventuais despesas, como funciona atualmente a do Cedro. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. Requerimento de número 144 de 2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar um mapeamento de toda a cidade, com as devidas regularizações das placas indicativas e numeração das casas, obedecendo à portaria MC número 6.206, de 13/11/2015, e que seja enviado aos Correios para as devidas providências.
Justificativa. Facilitar a entrega de correspondências, haja vista que não estão chegando em várias localidades do nosso município. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. E o requerimento de número 145/2018. Requer a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado do prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar a reforma da Praça Genivaldo Alexandre dos Reis, no Alto São Sebastião. Justificativa. Aquela população é carente de áreas de entretenimento e lazer. Por isso, estou solicitando do Poder Executivo reforma e melhoramento da mesma, para melhor atender a comunidade. Sala das Sessões, em 9 de março de 2018. O requerimento de números 143, 144, 145, 2018, do vereador Luiz Antônio Tabaco Cavalcante, encontra discussão. Com a palavra o vereador. Presidente, quero autorização para falar de onde eu me encontro. Senhores vereadores, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, colegas vereadores, venho apresentar aqui pela segunda vez esse requerimento com relação aos trabalhos, né, dos Correios de nossa cidade. Todos nós sabemos das dificuldades de quem mora em lugares fora da sede do município e mesmo dentro da sede do município, nessas expansões urbanas que existem, né, loteamentos, locais de difícil acesso e principalmente aqueles locais onde ainda não se encontram identificados. Por exemplo, nós temos vários loteamentos aqui em nossa cidade, numa expansão urbana, onde ainda não existe as placas com o nome das ruas, não é? E muito menos o número das casas. Então, essas pessoas, apesar de nós estarmos no ano de 2018, apesar do sistema dos Correios do Brasil ser um dos mais modernos do mundo, nós temos uma dificuldade tremenda dessas pessoas receberem uma carta, receberem qualquer documento que seja através dos Correios. Então, os Correios disponibilizam para as comunidades, os distritos, disponibiliza convênios para que a prefeitura possa colocar uma pessoa e ser reembolsada essa pessoa. Não significa que essa pessoa vai ser funcionário da prefeitura. A prefeitura identifica, a prefeitura cadastra essa pessoa e bota essa pessoa para ser um representante dos Correios naquela comunidade. E infelizmente ainda não temos esses representantes. E por sinal um salário até, eu diria, um salário para quem mora numa comunidade como Gamileira, Mendes, Lagoa Comprida, Cedro, é um salário de aproximadamente R$ 1.400. Quer dizer, a prefeitura pode muito bem fazer essa seleção, fazer esse convênio com os Correios, para que a população seja melhor atendida, não é? No que diz respeito a receber suas cartas, suas comunicações. Então, eu faço esse apelo, não é? Através desse requerimento, para que a prefeitura se sensibilize. E, além dessas comunidades mais distantes dos distritos, nós temos, por exemplo, Duas Pedras, nós temos loteamento Esperança, loteamento Santana, Congal e outros mais, que ainda não estão identificadas as casas não têm número dos loteamentos e muitos deles não têm a placa com o nome da rua identificando. Então o Correio só pode ir nessas comunidades quando ela tem as suas identificações. Então, que a prefeitura selecione essas pessoas e coloque nessas comunidades para que possa essas pessoas receber um tratamento digno, não é? Ou seja, receber as correspondências devidas à nossa comunidade, à nossa população. Esse requerimento eu faço e espero que o prefeito atenda. E outro requerimento é com relação àquela área da Praça Genivaldo Alexandre dos Reis, lá no Alto São Sebastião.
nós temos muito poucas áreas de lazer em nosso município. E apesar daquela área ser pequena, mas é um espaço onde a comunidade do Alto, durante a noite ou à tarde, eles se reúnem ali para conversar, para jogar um dominó, para se encontrarem socialmente. Então é muito importante que a prefeitura faça um trabalho de recuperação naquela área. Muito obrigado. O requerimento de número 143, 144, 145, 2018, do vereador Luiz Antônio Teobaldo Cavalcanto, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se conta. Aprovado. Do vereador Roberto Marques da Silva, 2 requerimentos. Requerimento de número 146, 2018. Requeremos à mesa do vereador Roberto Marques da Silva, Zélia Maria Barbosa Marques, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, José Ronaldo de Moraes Souza, Marcos André da Silva Paz, Maria da Batalha de Melo e Jairo João Pereira. O requerimento de número 146, 2018. Requeremos à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentares dessa Casa Legislativa, convidar para nos auxiliar na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Limoeiro Prev, a Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas Estadual. Justificativa. Pedimos o auxílio destes órgãos competentes para nos auxiliar, tornando a CPI com mais legitimidade e transparência. Da decisão desta Casa, desse conhecimento a CIL, a CDL, Paróquia de São Sebastião, APLEL, Delegacia de Limoeiro, Sexta CIPM, Rádio Jornal, Cultural FM, Nova de Paz, Princesa do Capibaribe e aos blogs Folha de Limoeiro, Limoeiro News e Aqui Notícias. Sala das Sessões em 19 de março de 2018. E o requerimento de número 147 do vereador Roberto Marques da Silva, Juarez Antônio da Cunha, Zélia Maria Barbosa Marques, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, José Ronaldo de Moraes Souza, Marcos André da Silva Paz, Maria da Batalha de Melo, Edivaldo Corrêa da Silva e Jairo João Pereira. Requerimento de número 147 de 2018. Requeremos à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentares dessa Casa Legislativa, solicitado o presidente da CPI, o vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, no sentido do mesmo notificar e convidar para nos auxiliar na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Limoeiro Prev, a Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas Estadual. Justificativa. Temos uma comissão de edis competentes, mas pedimos o auxílio desses órgãos para nos auxiliar, tornando a CPI com mais legitimidade e transparência. Da decisão desta Casa, desse conhecimento a CIL, CDL, Paróquia de São Sebastião, APLEL, Delegacia de Limoeiro, Sexta CIPM, Rádio Jornal, Cultural FM, Nova de Paz, Princesa do Capibaribe e aos blogs Folha de Limoeiro, Limoeiro News e Aqui Notícias. Sala das Sessões em 19 de março de 2018. O requerimento de número 146, 147, 2018, do vereador Roberto Marques da Silva em curso de discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, com a palavra o vereador José Higino. Senhor presidente, e a permissão para falar no local. Senhor presidente, vereador Juarez, primeiro secretário, vereador Bal, segundo secretário, vereador Cecil, vereadora Batalha, vereadora Zélia, caros colegas vereadores, gostaria só de colocar um ponto que é bom ser observado. O requerimento é importante, a forma que foi feito, até para dar mais transparência aos trabalhos que irão ainda iniciar
da comissão da CPI, mas assim, só para registrar que a comissão legalmente ainda não está assim valendo, está faltando a publicação, só aguardando o presidente publicar, fazer a publicação, e aí a partir daí vai ser acatado com certeza o requerimento feito e vamos oficiar. Agora, sabendo que eles não vão assessorar, mas pelo menos que ele tenha conhecimento e que ele tenha disponibilidade de se quiser vir a qualquer sessão, está assim, convidado pela comissão. E parabenizar pelo requerimento, vereador. Eu queria dizer ao nobre vereador José Gino que eu já consultei, o advogado vai vir aqui segunda-feira para falar com a comissão, é Tadeu Lira e Paula, que eu entrei em contato com Audílio, ela vem segunda-feira falar comigo, que é uma contadora. Aí eu vou combinar com vocês para vocês fazer uma reunião com eles. O Tadeu Lira e essa Paula. Só relembrar que Vossa Excelência tem o direito, a legalidade de contratar, mas que essas pessoas, esses assessores, eles passam também o crivo da comissão. Porque quem vai assessorar, ele vai assessorar a comissão, não ao presidente da Câmara. Sim, mas quem nomeia sou eu, né? Mas Vossa Excelência tem que contratar alguém a comissão que vai trabalhar. Ele não vai assessorar a Vossa Excelência, vai assessorar a comissão. Só queria registrar isso. Mas eles vão vir aqui, vão falar com vocês que faz parte da comissão, aí a gente vê como é que faz. Senhor presidente, queria também fazer só um reparo aí, eu queria só complementar. Eu achei interessante esse requerimento, concordo plenamente com ele. Agora eu queria saber por que só deram conhecimento à paróquia do Alto São Sebastião. Nós temos em Limoeiro 3 paróquias, né? Nós temos a paróquia da Nossa Senhora da Apresentação e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Será que só a paróquia do Alto tem que ter conhecimento desse requerimento? Eu queria complementar, se fosse possível, que colocasse também as outras paróquias, porque todos os outros são paroquianos e são de Limoeiro. Faço questão que seja incluído, se for possível. Com certeza pode. Não? Continue agora. O requerimento de número 146 e 147 do vereador Roberto Marques da Silva vai à votação. Quem for favorável permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Gino Correia de Oliveira Neto, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 124/2018. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo atender a emendas orçamentárias aprovada ao projeto de lei de número 009/2017, lei orçamentária para o ano de 2018, números 235/2017, pavimentação da rua Severino Queiroz de Aguiar, 236/2017, pavimentação da rua José Pacífico Miguel, 237/2017, pavimentação da travessa Severino Queiroz de Aguiar, e 238/2017, pavimentação da rua do Cajá, todas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Sala das Sessões, em 5 de março de 2018. E o requerimento número 125/2018, requer a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo atender às emendas orçamentárias aprovada ao projeto de lei de número 09/2017, lei orçamentária para o ano de 2018, números 239/2017, drenagem da rua Severino Queiroz de Aguiar, 240/2017, drenagem da rua José Pacífico Miguel, 241/2017, drenagem da travessa Severino Queiroz de Aguiar, e 242/2017, drenagem da rua do Cajá, todas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Sala das Sessões, em 5 de março de 2018. E o requerimento de número 149/2018. Assunto: dispõe sobre a revogação da retificação da ata que aprovou o projeto de lei de número
de 1 de fevereiro de 2018. O requerimento de número 124, 125, 2018, do vereador José Gino Correia de Oliveira Neto, encontra em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Higino Correia de Oliveira Neto, o requerimento de número 149, 2018. Assunto: dispõe sobre a revogação da retificação da ata que aprovou o projeto de lei de número 001, de 1 de fevereiro de 2018, que versa sobre o parcelamento dos débitos do município em favor do Limoeiro Prev, amparados erroneamente no inciso 11 do artigo 159 do Regimento Interno. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Limoeiro, vereador Juarez Antônio da Cunha. O vereador que subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado do artigo 160, inciso 8º do Regimento Interno e demais disposições legais, solicita a Vossa Excelência a revogação da retificação da ata que passou para aprovação do projeto de lei de número 001, de 1 de fevereiro de 2018, trazendo ao plenário que a matéria em votação seria questão de quórum de maioria absoluta e não de 2/3, como inicialmente. Embora, ante a justificativa abaixo explanada, venham demonstrar o equívoco legislativo ocorrido nesta Casa, não merecendo prosperar a aprovação do projeto. Justificativa. O município de Limoeiro requereu, através do projeto de lei de número 001, de 1 de fevereiro de 2018, requereu a esta Casa Legislativa a aprovação do parcelamento de débito previdenciário no valor de R$ 6.283.530,25, existente entre o município de Limoeiro em desfavor da Limoeiro Prev, em 150 prestações mensais iguais e sucessivas, quando no dia 2 de março de 2018, na 7ª reunião do primeiro período legislativo, o projeto acima citado foi posto em votação e rejeitado com saldo 9 votos favoráveis contra 6 desfavoráveis. Logo em seguida, quando da sessão designada para aprovação da ata lavrada, que rejeitou o projeto do parcelamento do débito referente ao Limoeiro Prev, foi apresentado fato novo em matéria de mérito quanto ao procedimento da votação, sendo a matéria inserida no conceito de operações de crédito, previsto no inciso 11 do artigo 159 do Regimento Interno, em termos. Artigo 159. Dependerão dos votos favoráveis da maioria absoluta dos membros da Câmara, além de outros casos previstos em lei, aprovação e alteração das seguintes matérias: obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito pelo município, considerando, de acordo com o aludido dispositivo, que o quórum necessário para a aprovação do projeto de lei seria de maioria absoluta e não de 2/3, como foi procedido adotado durante a votação. Ocorre que esta Casa Legislativa se equivocou quando atacou a presente revisão, pois a matéria tratada de remissão previdenciária, bem como moratória e privilégios, de acordo com o inciso 8º do artigo 160 do Regimento Interno, em termos. Artigo 160. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, além de outros casos previstos pela legislação pertinente, a aprovação e alteração das seguintes matérias: concessão de anistia, isenção e remissão tributária ou previdenciária e incentivos fiscais, bem como moratória e privilégios. Como visto no projeto de lei, o mesmo trouxe em seus artigos 2º, 3º e 5º a dispensa de multa que incidiria sobre o débito total, como abaixo colacionado. Artigo 2º.
para apuração do montante devido a ser parcelado aos valores originais, serão pelo IPCA e IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% ao mês, acumulado desde a data de vencimento até a data de assinatura do termo de acordo com o parcelamento, com dispensa de multa. Artigo 3º. Em caso de parcelamento para apuração do novo saldo devedor, os valores consolidados no parcelamento ou reparcelamento anterior e de suas respectivas prestações pagas serão atualizadas pelo IPCA e IBGE, acrescidos de juros simples de 0,5 ponto percentual ao mês, acumulados desde a data de consolidação do parcelamento ou reparcelamento anterior e das datas das suas respectivas prestações pagas até a data com nova consolidação de termo de reparcelamento, com dispensa de multa. Artigo 5º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescidos de juros simples, 0,5 ponto percentual ao mês, acumulados desde a data de vencimento, com prestações até o mês do efetivo pagamento, com dispensa de multa. Ainda quanto à retificação da ata, a possibilidade de apreciação por esta Casa Legislativa está restrita somente a alterações ou emendas que não modifiquem os efeitos da decisão de rejeição já tomada. Diante o exposto, estou comprovando que a matéria do projeto de lei de número 001, de 1 de fevereiro de 2018, versa sobre remissão previdenciária, que é a dispensa de multa, bem como a concessão do parcelamento e reparcelamento, considerando uma moratória de um privilégio, se adequando desta forma à metodologia adotada no inciso 8º do artigo 160 do Regimento Interno, que determina que deverá ser 2/3 dos membros desta Casa, e foi corretamente utilizado na sessão que rejeitou o projeto, por quórum insuficiente. A atual retificação nada mais é que um erro grotesco procedimental que modificou uma acertada e correta decisão desta Casa Legislativa. Portanto, requer a revogação da retificação da ata, que rejeitou o projeto de lei de número 001, de 1 de fevereiro de 2018, onde passou a aprová-lo na forma apresentada, autorizando o parcelamento do débito do município junto à Previdência com dispensa de multa, agindo de farta, ilegalidade e manobra política. Limoeiro, 19 de março de 2018. O requerimento de número 149, 2018, do vereador Dr. Jairzinho, com discussão. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, vereador Juarez, primeiro secretário, vereador Bal, segundo secretário, vereador Cecil, vereadora Zélia, vereadora Batalha, colegas vereadores, assessores aqui presentes, imprensa, cumprimentar a todos que estão prestigiando essa reunião. Estou aqui nesse momento para falar do requerimento 149. Poderia passar sem falar, mas achei melhor chamar a atenção da imprensa, porque inclusive eu já sei qual vai ser o resultado. Infelizmente, se confirmar o que eu estou pensando, esta casa vai dar uma demonstração de estar submissa.
o que eu defendi em todas as reuniões, em várias reuniões, e até elogiei a independência, né, a independência desse poder. Foi apresentado a esta casa um projeto de lei 001, projeto de lei que durou o assunto nas rádios, nas reuniões, teve 2 pedidos de prazo, de visto no caso, um meu, que inclusive fiz o meu parecer, outro de Jairo, e que chegou o desfecho para ter a votação. Foi votado pela própria ata da reunião, a 7ª reunião, onde consta que foi rejeitado porque não teve 2/3. Na reunião seguinte, apresentar um requerimento na hora de votar a ata, e a votação da ata passou a modificar o resultado de votações que já tinha acontecido, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que naquele dia eu escutei atentamente alguns colegas, e a gente tem que escutar para aprender, e que será uma questão de lei e de legislação, e que o artigo 159 dizia que era maioria absoluta. Escutei atentamente aos colegas que a gente tem que aprender, todo dia aqui eu estou para aprender. Mas naquele momento eu cheguei até a dizer, não posso afirmar se está errado ou se está certo, porque nos pegavam naquele momento de surpresa e não tinham visto a matéria, e não dava tempo para estudar em 2 minutos a legislação. Depois disso não houve a reunião mais, e por isso que estou tratando desse assunto hoje. Colocou o artigo 159, onde diz do regimento desta casa, que é favorável à maioria absoluta. Indicaram o inciso 11, onde consta obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito pelo município. Quando nós pegamos a lei, na sua ementa diz que dispõe sobre parcelamento e reparcelamento de débito do município de Limoeiro com seu regime próprio de previdência social, não com o banco. Não falou em empréstimo. Aqui está falando de parcelamento e reparcelamento. E nas entrelinhas, no seu artigo 2º, no final do artigo diz dispensa de multa. No seu artigo 5º diz com dispensa de multa. No seu artigo 3º também com dispensa de multa. Então a matéria não se tratava de concessão de empréstimo nem operação de crédito. Ao aprendendo, estudando e lendo mais, né? E aqui ninguém nasceu sabendo, todos aprendem dia a dia, e cada um aqui é professor, e cada um aqui é aluno, um aprende com o outro. Então, lá no seu inciso 8 do artigo 160, eu vou ler para os colegas vereadores, e vocês da imprensa prestem bem atenção, porque é até para poder fazer a matéria. Concessão de anistia, não é o caso, né? Isenção e remissão tributária ou previdenciária é o caso. Entra na remissão previdenciária. Por quê? Remissão é um perdão de algum imposto para se pagar, alguma multa, então é a remissão, está abrindo mão. E o projeto, em vários artigos, no artigo 2º, ele cita dispensa de multa. No artigo 3º, ele cita dispensa de multa. E no artigo 5º, ele cita dispensa de multa. Quando ele dispensa a multa, isso é uma remissão. Remissão não tributária, mas sim previdenciária. Se fosse nos aprofundar, além disso, quem está dispensando a multa? O devedor. Imagine você, se alguém lhe deve
R$100. Aí chega perto de você e diz, eu vou pagar 50 e está dispensando o resto de 50. Quem pode dispensar é o credor, é o dono do dinheiro. E o que aqui é a Previdência do município que é o dono desse dinheiro. É um dinheiro que não foi repassado para a Previdência do município. Quem tem o crédito é o município, é a Previdência, é a Limoprev. E o projeto vem colocando que o prefeito, não o prefeito, que não é o prefeito, é a prefeitura. O prefeito não deve nada. Quem deve é a prefeitura. Então, a prefeitura deve ao Limoprev esse imposto de 6 milhões e pouco. Então, quem poderia dispensar esse dinheiro, ou dar um desconto, seria a Limoprev. Não na pessoa do deputado Zé de Assis Pedrosa, mas sim o conselho da Limoprev. Se reunir e tratar de que vai dispensar esse valor. E tem que justificar e mandar a cópia ao Tribunal de Contas do Estado e à Previdência Social, que é fiscalizador da Previdência do município de Limoeiro. Ele, apesar de ter a Previdência própria, mas os órgãos fiscalizadores estão na Previdência Social. Eles podiam dispensar. Outra falha do processo. Além de ter a remissão, o perdão, ele ainda foi perdoado por quem não podia. Não podia, a prefeitura era o devedor. Tecnicamente está errado. Aí vem a segunda parte. Mas o projeto é para quê? É para parcelar e reparcelar o débito. No caso aqui, mais uma vez está no inciso 8º. Por quê? Parcelamento é uma moratória. Moratória é um termo jurídico que se dá a quando se tem uma dívida. Quando se tem uma dívida, não pode pagar aquela dívida daquela forma. Foi o caso que a prefeitura colocou, ele mandou reconhecendo que tem a dívida e que não poderia pagar essa dívida de uma vez. Ele queria um parcelamento. O que é parcelamento? Uma moratória. Moratória e privilégios, mas nesse caso é moratória. Houve um pedido de parcelamento, reconheceu o débito e queria o reparcelamento para pagar, só que não poderia pagar de uma vez, foi pedido para pagar parcelado. Então o inciso 8 encaixa de novo a moratória. Agora vamos saber, esse inciso 8 que encaixou duas vezes com o projeto, foi a remissão previdenciária, a dispensa da multa. E o outro ponto foi a moratória, o parcelamento. E aí não tem nada de errado pedir o parcelamento. Até porque a Câmara estava aqui para aprovar ou reprovar. O que eu coloco a vocês, legisladores desta casa, é que o projeto está incluído no item 8. Está incluído no item 8 pela remissão previdenciária, que foi o perdão da multa, e está incluído no item 8 pela moratória, o parcelamento. Então, o item 8 do regimento, ele vou ler para vocês que estão aqui ouvindo, até porque saber o que é que está acontecendo hoje nesta casa. O item, o artigo 160, dependerão de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, além de outros casos previstos na legislação permanente, e aprovação e alteração de seguinte matéria. Aí vem citando. E o item 8 está no meio, que é a remissão tributária e que é a moratória, que é o parcelamento. Estou esclarecendo, porque esse requerimento é um requerimento nada ainda nas vias judiciais, é um requerimento administrativo interno ao presidente da casa, para que ele possa simplesmente analisar, juntamente com a assessoria da casa, e para que amanhã nós não possamos ser culpados e acusados de ter feito uma coisa errada para enganar um órgão federal. Por quê? Porque na hora que foi aprovado de uma forma que não está previsto certa na lei, isso amanhã, essa informação vai ser levada aos órgãos federais, onde eles vão liberar recursos e que amanhã ou depois vão dizer que a gente foi conivente com essa questão. E eu quero... Vereador, me permita a associação ao seu requerimento.
Permitido, vereador Maxwell. E obrigado pelo apoio. Então, eu estou colocando essa questão para que proteger nós, vereadores. Nós não podemos ficar no lugar de que a gente veio votar uma matéria e no final ficou envolvido de uma manobra que foi para conseguir uma certidão, e que essa certidão vai trazer recursos federais e que amanhã depois, numa fiscalização, vai dizer que nós fizemos algo que foi para beneficiar, e eu não quero estar nesse meio. Por isso, presidente, eu queria pedir que conste, que já consta normalmente o artigo, mas eu gostaria que constasse na íntegra, que a secretária transcrevesse na ata, na íntegra, o meu requerimento, também como gostaria de que o voto desse requerimento fosse identificado os vereadores que votaram favorável e o vereador que votaram contra. Pessoal, isso que eu queria pedir a Vossa Excelência. Permissão para me associar, vereador, já que o seu requerimento ele traz um esclarecimento bastante profundo, tirando todas as dúvidas e deixando a verdade aparecer. Eu queria pedir permissão para me associar. Agradeço, vereador. Vereador Zé Gino, também tempo, eu peço autorização para associar ao seu requerimento. Permissão, vereador Robertinho. Então, quero só apenas vereador Luiz Antônio. Vereador Zé Gino, queria uma parte. Olha, tem duas palavras aí que são fundamentais nisso tudo. Uma palavra chama-se moratória. Moratória não é empréstimo. Moratória não significa você pedir nada emprestado. E a outra palavra chama-se remissão, que está bem clara aí no regimento. Eu li esse regimento, tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência, colega vereador. E era bom que todos soubessem o que é moratória e empréstimo, a diferença entre um e outro. E o que é remissão. Essa palavra remissão significa o quê? Perdão. E eu nunca vi na minha vida, só quem pode perdoar, quem tem o dom de perdoar tudo é Deus, não é? E esse perdão que se pretendeu fazer aqui é uma coisa completamente errada. Eu não posso perdoar uma dívida que não é minha. Eu não posso perdoar. Eu só posso perdoar se fosse meu, pessoa física. Aí eu poderia perdoar. Mas você perdoar uma coisa que não é sua, que era do Fundo de Previdência. Quem tem esse poder de perdoar o Fundo de Previdência? Quem tem o poder de perdoar, por exemplo, não é, o fundo do INSS? Ninguém. Isso é do povo, isso é da população, isso é dos funcionários. Então, eu quero me associar, está bem claro isso aqui no regimento, e quero parabenizar Vossa Excelência por esse requerimento. Gostaria só de encerrar minhas palavras, que, para deixar completo, alguns colegas me citaram, perguntaram, se não me engano, foi até Ronaldo, quando perguntou se não me engano foi ele, alguém perguntou, e na lei orgânica não é maior? Em nenhum lugar, e na lei orgânica tem a palavra remissão tributária, nem tão pouco a questão de moratória. Então a lei orgânica está omissa essas duas palavras, esses dois fatos. Mas o regimento interno trata-se desse assunto. Eu só queria colocar isso. Obrigado, presidente. Permitido, vereador. Com a palavra o vereador José Zoso. Senhor presidente, companheiros vereadores, meus senhores e minhas senhoras, eu queria só esclarecer aqui, senhor presidente, a questão
A retificação que eu fiz na ata foi referente à votação, certo? A votação. Eu queria, o regimento em si, senhor presidente, é uma resolução, não é lei, certo? A retificação que eu fiz na ata foi me baseando na lei orgânica do município. Foi referente ao artigo 56, onde diz que um projeto, não é? Um projeto de lei ordinária, ele é votado pela maioria simples dos membros dessa casa. Então a retificação que eu pedi na ata foi nesse sentido. E o requerimento que Vossa Excelência está pedindo sobre a questão do regimento. Não é? Eu não pedi retificação na ata para botar nenhum artigo do regimento. Eu fiz uma retificação na ata pedindo o artigo 56 e mandei constar em ata. Se Vossa Excelência pegar a ata da reunião anterior, vai ver que a retificação da ata que eu fiz foi relacionando o artigo 56 da lei orgânica do município. Certo? Então, senhor presidente, esse requerimento, pelo meu sentido, não era para ter entrado, que já era matéria vencida, que Vossa Excelência já tinha decidido na reunião anterior, não era nem para ter sido aceito esse requerimento. E já, a partir de agora, pode me botar no meio aí que meu voto é contra. O requerimento, com a palavra, o vereador Roberto Marques da Silva. Senhor presidente, permissão falar sentado. Como bem colocou alguns vereadores aqui hoje, especificamente o doutor Zé Higínio, cada dia é um aprendizado, né? Eu lembro bem quando o companheiro Osmo entrou pedindo a retificação da ata, o companheiro Zé Higínio disse a mim que sabia que o projeto era votado em matéria simples. Ele disse a mim. E eu lhe perguntei, e ele foi até com sua gentileza, que não se nega da sua pessoa, sempre companheiro, sem querer ser mais do que alguém aqui, por ser um advogado, e me explicou. E me surpreendeu agora entrar com esse requerimento, né? Então, como o companheiro Osmo falou, era uma matéria vencida, já que Vossa Excelência Presidente tinha feito, aceitado a retificação e colocado seu posicionamento. Ontem a gente teve no julgamento do habeas corpus de Lula. 4 ministros tiveram um posicionamento e 7 tiveram o oposto. E não é diferente aqui. E eu vou acompanhar as palavras do companheiro Osmo e dizer que desde já eu voto contrário também, para a gente não causar aqui uma injustiça, né? Porque a lei orgânica é a nossa carta magna. E como bem o companheiro Osmo colocou, em retificação, a ata, a votação. Então eu também já quero me posicionar, senhor presidente, dessa forma, não? Com a palavra, o vereador José Higínio. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores, quero me colocar ao vereador Beto Otto. Nenhum posicionamento aqui em votação eu coloquei que era favorável ou desfavorável. Deixei bem claro que eu não tinha, naquele dia que o vereador Osmo fez a emenda, que eu não tinha posicionamentos no sentido de julgar naquele momento. E não tinha mesmo, porque eu não tinha visto a matéria. Quanto à questão de dizer que matéria de 2/3, se você observar o que ele alegou no regimento, na lei orgânica, sim. Mas a matéria trata de moratória e remissão de previdenciário. E esses dois nomes não tem no artigo da lei orgânica que foi citado. Se tiver, estou com a lei orgânica ali, eu mostro a Vossa Excelência, só você localize isso aí no artigo
56, 59, se fala de remissão previdenciária ou se fala de moratória. Se Vossa Excelência me mostrar, eu voto agora mesmo e peço desculpa a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu fui citado também. Com a palavra, o Roberto Marques da Silva. Em momento algum, doutor, eu disse que Vossa Excelência, naquele posicionamento de Zósimo, sabia do que se estava se tratando. Eu falei em relação ao projeto. E Vossa Excelência se dirigiu a mim dizendo que o projeto, Vossa Excelência sabia que era matéria simples. E o que me traz a surpresa hoje de trazer... Não, eu disse a você, vereador, numa conversa que eu não queria dizer os detalhes, porque eu não podia dizer onde eu ia caminhar. Eu disse off, eu e você. Agora, aqui nesta casa, ali no plenário aqui, eu nunca mudei minha posição. Agora, eu queria que amansar as férias que tem aqui. E você estava com a posição firmada de guerra. Tá ok, é 2/3. Só foi isso. Mas eu aqui, oficialmente, eu não disse isso. Mas em momento algum disso foi aqui. Eu falei que você falou para mim. Em momento algum disso foi aqui. Você falou para mim. Pronto. O requerimento de número 149, 2018, vai à votação. Quem for favorável, permaneça com sem conta. Rejeitado por 8 votos. Rejeitado pelo voto da vereadora Maria Batalha, José Zósimo, José Ronaldo, Marquinhos Pai, Jário, Maria Zélia e Roberto Marques da Silva. E o restante votaram favorável. O vereador Daniel Paulo de Moura, o vereador Robertinho Galvão, doutor Luiz Antônio, Marcos Sérgio, doutor José Higino, vereador aqui Cecil. Quero que conste aí em ata. Concedo os 5 minutos finais para o vereador que quiser usar a palavra. Não havendo a palavra, o Daniel é Paulo de Moura. Senhor presidente, vereador Juarez, vereador Mal, vereador Cecil, vereadora Batalha, vereadora Zélia, demais vereadores, assessores presentes nesta casa, todo o público em geral. Primeiro, senhor presidente, eu quero agradecer a aprovação dos 3 requerimentos que trouxe a esta casa, onde solicito, através do 131, solicitei ao prefeito e ao secretário de Agricultura um espaço, terreno, para os agricultores, os produtores rurais que criam, os moradores, no perímetro urbano da cidade, tendo em vista que isso tem sido até um assunto levantado até pelo Ministério Público aqui de nossa cidade. O outro requerimento 133, onde pedi a conclusão do sistema do abastecimento de água de nossa cidade, que não deixa de ser um incômodo ainda para os limoeirenses. E o 132, onde pedi também o aumento efetivo da Polícia Militar aqui em nossa cidade, que tem sido um problema que ainda não foi sanado pelo governo do Estado, dificultando assim a segurança do nosso povo, de Limoeiro e da região. E o outro agradecimento, senhor presidente, que quero fazer a todos os colegas vereadores que passaram em minha casa para comigo dividir o sentimento da perda da minha mãe. Agradecer a Vossa Excelência, agradecer a todos que foram lá e se solidarizaram comigo. Então deixo aqui de coração o meu agradecimento a todos. Obrigado, presidente. A palavra ao vereador doutor Luiz Antônio. Senhor presidente, vereador Juarez, primeiro secretário, Bal, segundo secretário Cecil, vereadoras, Zélia e Batalha, colegas vereadores, estamos vivendo em Limoeiro um período, não é? Mês de março, completando exatamente 8 anos
da morte do grande benfeitor dessa cidade, da nossa terra, o padre Luiz Chequim. E pude participar desde domingo, juntamente com a sua família, que veio da Itália, seu irmão Ângelo e a esposa Teresa, e outros italianos. Nós pudemos participar, desde segunda-feira, de eventos que aconteceram em nossa cidade, culminando com a procissão da última quarta-feira, que saiu da Praça da Bandeira até o Alto de São Sebastião. E falar de Padre Luiz já é uma coisa que não se precisa falar muito, mas a gente tem que sempre estar lembrado daquelas pessoas que mais fizeram pela nossa terra, não é? O Padre Luiz, que juntamente com outros italianos chegaram aqui na década de 60, ainda no final dos anos 60, e puderam implantar em Limoeiro esse grande legado que ele deixou para todos nós, não é? Não só materialmente, não só fisicamente, como essas grandes obras deixadas por ele, as fazendas, como também o Centro de Formação, não é, de Menores, hoje Instituto Padre Luiz Chequim, que por sinal agora está construindo lá no loteamento Lagoa Azul uma creche para mais de 200 crianças, com verbas totalmente adquiridas pelos italianos, em torno de R$1,5 milhão, que eu disse aqui há um tempo atrás, quando o poder público não faz as iniciativas de ordem social, elas fazem em nosso município. E aí eu quero parabenizar aos pobres servos da Divina Providência, que assumiram o Instituto Padre Luiz Chequim, juntamente com a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, e estão dando continuidade a esse trabalho extraordinário social que foi implantado pelo Padre Luiz Chequim. Na última quarta-feira nós presenciamos a procissão e posteriormente uma missa lá na matriz do Alto de São Sebastião, aquela matriz que foi construída, não é? Foi erguida ali com recursos próprios e recursos dos italianos pelo grande Padre Luiz Chequim. Então quero parabenizar a família do Padre Luiz Chequim, a família do Instituto Padre Luiz Chequim, o Centro de Formação de Menores, todas aquelas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho social em nossa cidade. Parabéns a todos do Instituto Padre Luiz Chequim e mais precisamente aqueles italianos que estão aqui em Limoeiro, anualmente voltam à nossa cidade trazendo recursos. Quero parabenizar também a Amatur, é uma ONG que foi criada aqui em Limoeiro e que defende e que vem lutando em prol da melhoria da bacia do Capibaribe e do meio ambiente. Ao Ricardo Rodrigues, meus parabéns, a Júlia Rodrigues, que é uma incansável defensora do meio ambiente, meus parabéns por esse bonito trabalho, essa obra importante que é se preocupar com o futuro. Quando a gente se preocupa hoje com a bacia do rio Capibaribe, a gente está se preocupando com o futuro das nossas gerações. O rio Capibaribe é hoje, em Limoeiro, o trecho mais poluído de toda a bacia do rio Capibaribe, porque ele transformou-se hoje na grande fossa, no grande sumidouro, no grande saneamento da nossa cidade. Está aí no perímetro urbano do rio Capibaribe. O rio Capibaribe se encontra morto, sem oxigenação, sem mais nada. E a preocupação dos governos com este rio Capibaribe me parece muito pequena. Eu me lembro que na última eleição de prefeito, o senhor João Luiz Ferreira tirou fotografia, mostrou a situação do rio Capibaribe, condenando as administrações passadas. E eu aproveito que agora, nesse momento que eu sou vereador em Limoeiro, eu aproveito para fazer a primeira pergunta a ele. Qual foi a movimentação que essa gestão fez em prol do rio Capibaribe? Eu queria que alguém que soubesse pudesse me dar essa resposta hoje aqui nessa casa. Eu tenho certeza que nada, absolutamente nada foi feito. Absolutamente nada foi feito por parte do poder municipal. E vamos esperar, o prefeito ainda tem mais quase 3 anos de gestão, para a gente ver o que é que foi feito, não é? O que será feito pela bacia do rio Capibaribe. Vejo isso com muita tristeza,
porque a água vai ser e já está sendo um grande problema para as nossas gerações. E eu vejo com muita tristeza que quem falou tanto pela despoluição, pela recuperação da bacia do Capibaribe, até nesse momento eu desconheço qualquer ação por parte do Poder Público Municipal. Então, companheiros, quero encerrar aqui hoje dizendo o seguinte, doutor Zé Higino. Isso é uma frase antiga que diz o seguinte, que ao rei tudo menos a honra. E aqui a nossa honra de vereador, ela não vai ser dobrada a rei nenhum, porque os reinados aconteceram nos milênios muito para trás. Então, eu como vereador, posso amanhã não ser mais vereador dessa casa, deixar a Casa Agripino de Almeida, mas vou andar em Limoeiro de cabeça erguida, em qualquer lugar que seja do meu município. Eu vou olhar de cabeça erguida para todos os meus conterrâneos, porque aqui nessa casa jamais votarei contra a minha consciência, jamais aprovarei um projeto que está em desacordo com o regimento interno dessa casa. Quero cumprir o regimento dessa casa, até o dia que Deus me permitir. No dia que eu tiver de me corromper como vereador dessa casa, eu peço a Deus que me tire alguns minutos antes de eu me corromper e me dobrar aos reis que estão aqui hoje querendo se instalar em Limoeiro. Muito obrigado a todos e um bom dia. Não havendo mais nenhum vereador, quero agradecer ao vereador, primeiro secretário Edivaldo Correia da Silva, ao segundo secretário Severino Alexandre Aguiar, a vereadora Maria Batalha de Melo, o vereador José Zódio, o vereador Dr. José Higino, o vereador Marcos Sérgio, José Ronaldo de Moraes, Marquinhos Pai, Jairo João Pereira, Zélia Maria, Roberto Marques da Silva, Dr. Luiz Antônio, Robertinho Gavão, Daniel Paulo de Moura, aqui a imprensa, a Gonçalves, a Paulo Pinto, a de Jair, a Júnior Silva e a todos aqui presentes. Declaro encerrada essa reunião e a próxima reunião será na próxima segunda-feira, dia 26, às 15 horas. A vocês um bom dia. Oi, chegou? Ô, Beto. Desta reunião da manhã de sexta-feira, a gente conversa com o vereador Beto de Washington, autor de um requerimento assinado por todos os vereadores de situação, pedindo aqui os órgãos públicos, entre eles Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, que possam ser solicitados para acompanhar a CPI dessa casa. Bom dia, Gonçalves, bom dia a todos da TV, o Web Limoeiro que nos acompanha. Realmente, Gonçalves, a gente teve esse cuidado, né, de pedirmos, né, através desse requerimento, um direcionado à mesa da casa, né, e o outro direcionado ao presidente da CPI, doutor Zé Higino, né, que além de notificar, né, esses órgãos, né, como a gente notificar, convidar, né, era bom que esses órgãos pudessem, como a gente notificou, Polícia Federal, TCU, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Polícia Civil, né, esses órgãos competente que nos auxiliasse aqui nessa CPI. É uma coisa nova, né? Em Limoeiro é uma coisa nova nessa casa aqui, né? E para dar mais legitimidade, para dar mais transparência, né? Temos aqui pessoas, né, que são capazes de acompanhar essa CPI. A gente que estamos fora, não estamos na comissão, mas vamos acompanhar também de perto, né? Vamos estar constantemente ali lidando com isso aí, acompanhando o dia a dia dessa CPI. Mas, Gonçalves, com esses órgãos aqui, nos dando auxílio, nos auxiliando, é outra coisa, né? A população inteira, né, quer isso, toda a população quer isso. A gente tem escutado na rua assim, é um pedido não só dos 9 vereadores da base, mas é um pedido de uma população de Limoeiro, né, que com certeza, repito, temos pessoas competentes aqui, mas com esses órgãos aqui, e essa casa também vai contratar aí uma assessoria jurídica, né, um advogado previdenciário, né, e um contador previdenciário também, que saiba o que está fazendo, né, nesse sentido.
que não é qualquer advogado, não é qualquer contador que sabe conduzir essa CPI, não? São pessoas específicas, né, em previdência, mas já pensou, Gonçalves, um Tribunal de Contas da União aqui, um Tribunal de Contas do Estado, o próprio Ministério Público, até a própria Polícia Civil, Polícia Federal, a coisa outra se torna outra, toca 100% de transparência. E é isso que a gente pede, né? Espero que um órgão desse aí, né, não temos a competência para mandar na Polícia Federal, claro, né? Mas aí a nível de Estado a gente também não temos, mas quem sabe aí, conversando aí com o Ministério Público, com esses órgãos competentes, ele manda alguém para nos auxiliar aqui, para realmente isso aqui ter mais legitimidade, para ter transparência, porque o povo ainda comenta aí que vai terminar em pizza. Não vai terminar em pizza. Essa CPI a gente não quer que termine em pizza, não vai terminar em pizza. Por isso que a gente fez esse requerimento aí, com o nome dos 9 vereadores da base. Você não acreditou muito nas explicações do doutor Zé Higino com relação ao requerimento solicitado para que fosse reaberto o processo de aprovação do Limoprévio? Não é a questão de não acreditar no doutor Zé Higino, não, só. Porque assim, a gente tem um entendimento que o companheiro Zósimo colocou aqui, o doutor Zé Higino, ele vai mais no regimento. E o companheiro Zósimo, quando entrou com aquela retificação da ata, ele vai amparado na lei orgânica. E a lei orgânica, nossa, é a carta magna, né? E eu fiquei surpreso porque ele tinha dito a mim off que o processo seria matéria simples. Depois eu fiquei surpreso com esse, né, com esse requerimento dele, pedindo essa nova retificação. Então, assim, para a gente não votar, né, e não causar um erro e prejudicar a cidade, né, aí a gente acompanhou mais uma vez o voto favorável do companheiro Zósimo, né, que, repito, que estava amparado no artigo 56 e 57 da lei orgânica do município. Ok, estamos ao vivo na Câmara dos Vereadores. Mais alguma coisa, Beto? Gonçalves, eu queria deixar a população, em especial do bairro João Ernesto, Alto São Sebastião, beira da linha, essa região aqui, que a Compesa, ela suspendeu o fornecimento de água para lá, em relação ao estouramento muito grande que houve, né, na beira da linha. Ali no bairro da linha tem um estouramento muito grande. Mas entramos em contato já com o pessoal da Compesa, assim que for restaurado, né, for consertado esse estouramento, a água vai ser normalmente conduzida para o bairro João Ernesto e Alto São Sebastião. E quero dizer aqui ao gerente da Compesa que a gente está naquela região, pelo menos satisfatório por enquanto, né? Chegou água aí nas caixas, fazia 6 meses que não chegava água nas casas do povo, mas a gente está com uma preocupação também, Gonçalves, aqui na subestação, né, no outro lado da cidade, que ainda não melhorou não. O bairro João Ernesto, Alto São Sebastião, deu uma melhorada aí de 70%, 80%, mas a gente está preocupado também com todo o Limoeiro, porque, por exemplo, o outro lado do rio, essa semana eu recebi uma ligação de moradores da subestação, por ali que não tinha chegado água da Compesa ainda. Então, a gente fica aqui, né, pedindo para que, na pessoa de Amauri, que é o gerente regional aqui, tome providência para que aquelas pessoas também sejam beneficiadas com água. Ok, nós estamos ao vivo aqui na Câmara dos Vereadores. A gente vai conversar agora com o doutor Luiz Antônio. Deixa a Câmara seguir a gente aqui, para a gente acompanhar exatamente esse último depoimento do doutor Luiz Antônio, o qual falava sobre a questão do requerimento que foi lançado aqui pelo doutor Zé Higino, de que estava convencido de que talvez esse projeto estaria errado, né, com relação à aprovação dele, mas que, na verdade, ele estaria com a mente consciente de que não estaria aqui subordinado a ninguém. Doutor, bom dia. Bom dia, Gonçalves, bom dia, senhores ouvintes da Cultural SM. Olha, Gonçalves, a gente vê com muita tristeza o que tem acontecido aqui nessa casa, mas é o trabalho do parlamentar, é esse aí, dos vereadores. Na verdade, se você for ler, se deter o regimento interno dessa casa, nós havíamos já lido e discutido, inclusive, com o doutor Zé Higino, ele como advogado, nós chegamos a uma conclusão que não precisa ser advogado, nem precisa ser um estudioso, mas nós chegamos a uma conclusão, inclusive com parecer de entidades aí até muito importantes, viu, do Estado, que diz que aquilo é matéria financeira, que diz que o regimento interno da Câmara, no parágrafo 159, se eu não me engano, no artigo 159, parágrafo 8, ele diz que a matéria é matéria de interesse financeiro, uma vez que fala sobre remissão de dívidas de previdência. Remissão significa perdão. E o município não pode, perdoar uma coisa que não é dele. Aquele recurso
é recurso da Previdência do município, dos funcionários do município. E a outra coisa é a questão do reparcelamento. Quando você fala em reparcelamento, você não fala em empréstimo. Aquilo não é empréstimo, você deve. Então, deixaram de recolher. Então, aquilo ali está classificado, né, como matéria financeira. Isso foi já conversado com algumas autoridades, inclusive, dessa área. E vamos ver o que é que vai se tomar aí, qual medida vai se tomar aí para frente. E o que eu falava aqui desde o ano passado, a questão da independência dos poderes, nós estamos vendo que esse poder, mais uma vez, essa Câmara continua sendo um apêndice da Prefeitura de Limoeiro. Ou seja, não é um poder independente. No final do ano, o juiz aqui da nossa comarca, um dos nossos juízes, ele, quando deu aquele... negou aquele mandado de segurança da Prefeitura, ele dizia bem claro que a Câmara de Vereadores, ela não tem um papel de chancelar os projetos da Prefeitura. A Câmara de Vereadores tem um papel de fiscalizar o prefeito, de fiscalizar a Prefeitura, quer dizer, contrário de chancelar. Chancelar significa balançar a cabeça, significa carimbar tudo aquilo que o Poder Executivo manda para esta casa. E nós não temos esse papel, não é função do vereador. Então nós temos que fiscalizar e com esse poder de fiscalização nós temos feito um trabalho aqui, um trabalho sério, um trabalho independente, mas infelizmente nós vemos ainda que essa casa ela funciona, não é, na sua maioria, como um apêndice do poder municipal. E aqui hoje eu disse uma frase que todo mundo conhece e que se diz: ao rei tudo menos a honra. Você não pode votar uma coisa que está em desacordo com a sua consciência e com a lei municipal. Então jamais eu vou votar aqui nessa casa. Pode ser o prefeito que for. Jamais eu votarei nessa casa uma coisa, primeiro, contra o regimento dessa casa, respeitando o regimento da casa. E segundo, em desacordo com minha consciência. Eu, inclusive, fui até um pouco muito insurgente quando eu disse o seguinte, que eu preferia que Deus me tirasse antes de que eu cometesse um ato de vamos dizer assim, de querer agradar, de querer ser puxa-saco, de querer ser capaz de alguém. Jamais eu tomarei uma decisão aqui nessa casa para agradar quem quer que seja, em detrimento da verdade e da lei que existe nessa casa. Então, são essas coisas que a gente tem visto, né, no Poder Legislativo de Limoeiro. Eu espero que essa casa possa um dia ter independência com relação ao Poder Executivo e espero ainda nesse governo, né, a gente poder trabalhar dessa forma. Então é isso aí, amigo. Então vamos à luta, continuamos na luta, vamos ver qual é a posição que vai ser tomada aí pelo grupo para que a gente possa manter a lei que rege essa casa. Conversamos assim com o doutor Luiz Antônio. Estamos no aguardo também para ouvir aqui na Web TV ainda o depoimento do doutor Zé Gino, que talvez tenha sido a peça principal dessa reunião com relação à não aprovação de continuar aprovado o parcelamento do Limoprev. Bom, já está liberado aqui e a gente vai aproveitar para conversar agora também com o vereador doutor Zé Gino sobre... primeiro a gente vai tratar da CPI, já que aqui nós tivemos, o seu projeto foi rejeitado, né? Aquele requerimento ele foi rejeitado e houve uma explicação bem clara, bem ampla sobre o que ele tratava aqui nessa questão. Como você ouviu essa situação, doutor? Na última reunião anterior a essa foi quando pegamos de surpresa a questão do requerimento, na reunião número 7 ordinária, onde foi apresentado um requerimento para que modificasse o resultado da votação do projeto, alegando que era maioria absoluta e não 2/3, como tinha iniciado todo o processo em cima de 2/3 dos membros. Apresentaram o artigo 159 do regimento interno, onde diz que é maioria absoluta, e seu inciso 11, onde fala em operações financeiras e a operação de créditos, empréstimo. Então esse inciso 11 não foi o caso, porque na realidade o projeto 001 tratava-se de parcelamento e reparcelamento na sua ementa.
E dentro do projeto, do projeto de lei, ele ainda colocava a questão de dispensa da multa. Essa dispensa da multa é uma forma de remissão. E então, no próprio regimento, no artigo seguinte, no seu inciso 8, ele trata justamente de remissão tributária ou remissão previdenciária. O que foi o caso, uma remissão previdenciária, porque era uma multa que se tratava de recolhimento previdenciário. E ainda a questão do parcelamento. O parcelamento é uma moratória, o credor reconhece o débito, foi o caso que a prefeitura reconheceu o débito, e que pediu essa casa um parcelamento, porque não tinha condições de pagar aquele débito de uma vez. Então, até aí está tudo correto. Só que, como se tratava de moratória e uma remissão de tributária, esse artigo é o inciso 8º do artigo 160. E no artigo 160, e não do 159, como eles alegaram aqui, o 160, na realidade, esse artigo, ele trata de matéria de 2/3, é bem claro. E no seu inciso 8 é bem objetivo, que se trata de uma remissão previdenciária e trata-se de uma moratória, pois foi parcelado. E ainda alegaram a questão da lei orgânica, que fala, mas a lei orgânica, no artigo que eles citaram aqui, não falam nem de remissão tributária, essa expressão, nem se fala de moratória. Então, como uma lei orgânica é omissa a essas duas questões, ela tem que ser baseada no regimento da casa. E o regimento da casa, inciso 8, artigo 160. Mas rejeitaram, porque sabiam que não tinham como dar um parecer contrário a essa colocação que fizemos aqui hoje, porque é questão de legalidade. Aí acharam melhor puxar o tapete e votar contra ao requerimento que pedia apenas para ser analisado e reavaliada a decisão, para que, se tivesse errado, a própria mesa diretora fazer a correção desse erro legislativo. Só que acharam mais prático derrotar em plenário. Mas derrotando em plenário, eu pedi que constasse todo o requerimento na íntegra, na ata, o que foi pedido, o que foi alegado, e pedi que constasse também o resultado da votação. O vereador que votou favorável, o vereador votou contra. Porque se amanhã tiver alguma questão jurídica nesse sentido, aqueles que votaram e reconheceram que estava errado, não vai ter nenhuma responsabilidade, certo? Então, aí vai ver agora a questão jurídica, alertar os órgãos federais que poderão estar sendo enganados com o resultado de uma votação que ela não transcorreu na sua legalidade, e pode levar esses órgãos a cometer algum erro por conta de erro e informações que chegaram a ele. Então vamos tomar as medidas possíveis, buscar a justiça para que ela defina se quem está correto são eles ou quem estão corretos somos nós que defendemos, que foi o inciso 8º, artigo 160. São 6 vereadores que pensam dessa forma e 8 vereadores que fizeram a opção de deixar errado no artigo 159, inciso 11. Os vereadores de situação também entraram aqui hoje com um requerimento solicitando a participação de órgãos públicos como Tribunal de Contas do Estado, da União, Polícia Federal, Defensoria Pública, também nas ações da CPI. O senhor é o presidente dela, como encarou isso? Primeiramente, eu deixei claro ao vereador, que foi quem encabeçou a assinatura, né? Eu aleguei a ele que eles estavam fazendo requerimento, estava aprovado, mas a comissão ainda não existe de direito, porque ela foi votada na resolução, mas a promulgação dessa resolução ainda não aconteceu, e que nós só somos realmente ter validade, vamos dizer, legal para começar esses trabalhos, para receber esse requerimento a partir da data que essa resolução for concluída com a promulgação. Como também a questão da assessoria, que nós tínhamos apresentado alguns nomes, mas fomos hoje em plenário, comunicado pelo presidente, que ele vai apresentar outros nomes, que eu ainda não sei quem é, ele disse os nomes, mas espero que sejam nomes que tenham assim conhecimento na área, para que possa realmente nos ajudar
e assessorar e dar assessoria técnica à CPI. Ok, conversamos assim com o Dr. Zé Higino e acompanhamos mais uma reunião aqui na Casa Agripino de Almeida.